Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019, 19 dias. Está batendo a porta o Natal, hein? Daqui uma semana já é o Natal, mas tudo bem. O assunto que eu vou falar hoje é lembrando que estamos em 2019, é o último ano da década, né? 2020, né, já é a outra década. Então, irei fazer aqui uma retrospectiva da década, né? Uma década que começou em 2010, uma década que na verdade é uma década que tivemos muita coisa transformadora, uma década praticamente de transformação, se você for analisar, né? Praticamente o que a gente está vivendo em 2009 não é a mesma coisa que estamos vivendo em 2010, então a gente teve muita transformação, né? Muita coisa mudou desse tempo para cá. Então muita coisa mudou, principalmente a tecnologia, né? A tecnologia avançou bastante. Por exemplo, em 2010 a gente usava a internet basicamente no computador e notebook. A partir do decorrer da década a gente começou a usar na internet no meio mobile, né? Por celulares, smartphones, iPhones, tablet, por aí vai, né? Tivemos também o surgimento de uma nova mídia, né? De uma nova forma de comunicação de mídia, que é o YouTube, né? Claro que antes de 2010 já existia o YouTube, já existia o site de compartilhamento de vídeo desde 2005, só que a partir de 2010 houve a criação do Webmaker, que depois foi intitulado como YouTuber, né? A figura do YouTuber o surgimento de novas estrelas baseadas no YouTube. Então foi criado, os YouTubers surgiram a nova modalidade de ídolos, que é os YouTubers, né? Que chegam hoje em dia, os grandes YouTubers, os tops, os que têm maior número de seguidores, são até mais popstar do que os atores e cantores atualmente, né? Se você for analisar, hoje o YouTuber é mais famoso do que o ator principal da novela nova da Rede Globo, para você ter uma ideia de como o YouTube cresceu e tomou conta dos jovens, e também o Instagram. Mas vou falar fato a fato. Vamos começar agora falando. E também outra coisa que transformou na época a questão política no Brasil, né? Começamos com o governo de esquerda, da Dilma, no início da década, a crise política instalada a partir das manifestações de 2013, passando pela reeleição da Dilma em 2014, a crise política com o impeachment da Dilma em 2016, eleição de Bolsonaro. Vamos acabar a década na extrema direita com o Bolsonaro. Mas vamos lá, fato a fato para vocês. 2010, começando com 2010. 2010 tivemos aí vários eventos, vários acontecimentos. Vou pincelar alguns. Um deles foram surgimentos de webmakers, né, que seriam os youtubers como Felipe Neto, Paulo César Siqueira e Cauê Moura. Mas o que mais fez sucesso foi o Felipe Neto com o canal Não Faz Sentido, né? Não Faz Sentido, que surgiu em maio de 2010, só que virou popular a partir do final do ano de 2010, né? Que inclusive arrecadou aí um monte de visualizações e fez aí o YouTube, né? Ser valorizado. Outra coisa que eu sei em 2010 é o surgimento dos maiores programas de televisão, né? E o curioso é que é um programa de televisão fora da Rede Globo, e um programa que surgiu, que revelou vários artistas que hoje estão na Rede Globo, né? Que é o Comédia MTV, que é um dos programas mais inteligentes da comédia na história do Brasil, junto com o Cacete Planeta e TV Pirata, né? Programas de humor satírico, que é o tipo de humor que eu gosto, que eu admiro, né? E com sátiras humoradas e inteligentes, feito pelo Marcelo Adnet, o programa ganhou aí uma notoriedade muito grande, né? Revelando atores que estão hoje na Globo, como Dani Calabresa, Tata Werneck, que virou uma grande estrela na Rede Globo, o Gui Santana, que não está na Globo, ele não sei se ele está fazendo aí shows, né? E Paulinho Serra também, que está fazendo shows também, inclusive ele é colega do Bispo Arnaldo, lá do Arnaldo, lá o apóstolo Arnaldo, né? Então foi revelado vários desses atores
e o Comédia MTV foi a maior audiência da MTV, que iria ser extinta 3 anos depois, né? O Comédia MTV, com uma curiosidade, o Assault Cover, que é o canal na qual eu sou meio padrinho do canal, tipo, não é que é padrinho, eu sou praticamente o admirador do canal Assault Cover, vamos dizer assim, né, de Igor C. Barros. Eles foram colaboradores gráficos em 2011 do Comédia MTV, isso mesmo. O Igor C. Barros e o Dene, né, o TV DNN, que eram parceiros, sócios do canal Assault Cover, eles fizeram a gráfica do canal, das vinhetas do Comédia MTV, mas na temporada 2011, certo? Mas é que o assunto é 2010. Outra coisa que aconteceu em 2010 foi a Copa do Mundo de 2010, primeira Copa acontecendo na África do Sul, né, com o surgimento de vários assuntos paralelos fora da Copa do Mundo, como o Povo Pou, tivemos uma modelo paraguaia, a Larissa Riquelme, que pegava... É que eu não estou com o celular aqui porque o celular está carregando, tá? Então vou usar essa balinha japonesa como exemplo. Ela pegava o celular e botava dentro dos peitos durante os jogos do Paraguai da Copa do Mundo, e ela virou tão famosa, que ela virou uma modelo renomada aí, pelo mundo, tirando fotos, inclusive aqui no Brasil também ela fez muita participação, muita presença VIP, né? Outra personalidade que surgiu naquela Copa do Mundo foi o Mick Jagger, que todo time que ele apoiava, que ele vestia a camisa, perdia, né? Todo time perdia, inclusive quando a Argentina foi jogar, o pessoal fez até uma campanha para ele usar a camisa da Argentina, né? Então todo time que ele torcia, a Inglaterra e tal, perdia, né? E também aí o surgimento aí da seleção da Espanha, campeão do mundo, com aquele time do Xavi, do Iniesta, do Puyol, aquele um dos melhores times de seleções que eu já vi jogar na história, vencendo a Holanda, né, que tinha do Robben, né, que tinha eliminado o Brasil nas quartas de final. O Brasil que teve aí uma seleção muito sem graça, com o Kaká, com Robinho, Felipe Melo sendo revelação, né, sendo expulso, e por aí vai, né? O Dunga foi técnico daquela Copa do Mundo, que teve também outro destaque, a Shakira fazendo sucesso aí com aquelas músicas da Copa do Mundo. Então esse foi a Copa de 2010, a primeira na África do Sul. Na África, né? Tivemos a eleição da Dilma, né? A primeira mulher sendo eleita presidente da República, para a sucessão aí do Lula, né? O Lula lançou uma sucessora e um sucessor, que virou a sucessora a Dilma, e a Dilma virou a presidente da República, vencendo o José Serra, né? Outro fato de 2010, que eu acho que o maior fato de todos, foi um acidente que aconteceu no Chile, na mina San José. 33 trabalhadores mineiros, mineiros no sentido que eu estou falando que trabalhavam em minas, minas de minério, não é de Minas Gerais, pode deixar bem claro, né? Foram, digamos, estavam fazendo as manutenções na mina, e houve um desabamento de uma das partes da mina São José, e eles ficaram, os 36 mineiros, presos num buraco há mais de quase 100 dias, né? Aí foi uma grande mobilização do mundo para tentar furar, né? Tem especialistas até da Europa foram para lá, o Brasil ajudou também na época do governo Lula, para perfurar a mina, que é uma rocha. Conseguiram perfurar e conseguiram fazer o resgate dos 36 mineiros presos, né? Aí depois a mina foi desativada, virou um memorial, todo mundo sobreviveu, foi um dos maiores atos heróicos da história, né? Inclusive foi transmitido ao vivo, eu lembro que eu acompanhei praticamente quase 24 horas esse evento, a televisão passou para o Brasil esse evento direto. Eu lembro que foi 33 mineiros, era 32 chilenos e um boliviano, né? Mas todo mundo era chileno praticamente, todo mundo gritava Chile e tal. 2010, agora 2011 tivemos aí alguns acontecimentos, entre eles o terremoto que aconteceu lá no Japão, um dos maiores terremotos de maior escala do mundo, né? Um dos terremotos mais fortes, inclusive foi terremoto e tsunami, aconteceu em março de 2011, comparando até com aquele terremoto que aconteceu em Kobe em 2005, né? Você vê que eu estou falando dos fatos na minha cachola, tá? Não estou lendo internet, estou lendo nada não, tá? Tudo é no meu cérebro mesmo. Outro fato de 2011 foi aí a sessão do Santos, né, da volta dos bons tempos do time do Santos Futebol Clube, né, liderado nada mais nada menos pelo Neymar, né, como diz a galera aí, o menino Ney, né, o Neymar, como diz um certo narrador aí que vai narrar um jogo importante hoje, né,
Fala, amigos, o menino Ney, o menino Ney, né, o Neymar, o Santos, e que tinha Ganso, tinha uma equipe, o André Balada, que a galera gosta, né, gosta de zoar. O time comandado pelo Muricy Ramalho foi campeão da Libertadores, sem esmagando os adversários, jogando um torneio sensacional. Destaque negativo foi o Sport Clube Corinthians, que não conseguiu passar do Tolima, virou aquela piada no dia 2 de fevereiro. E também uma outra coisa que aconteceu no esporte foi o encerramento da carreira de Ronaldo Fenômeno. Isso mesmo, Ronaldo Fenômeno encerrava a carreira em fevereiro de 2011. Além disso, claro, teve o Santos que ganhou do Penharol final da Libertadores e aí foi para o Mundial de Clubes no Japão. Foi jogar com como chama lá o time lá, cara? O Barcelona do Messi tomou nada mais nada menos que 4-0. 4-0 o Barcelona, o Barça vencendo o Santos. O Barça era um super time, né? Deixa eu lembrar outros fatos de 2011. O surgimento aí da figura do que hoje é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Inclusive ele apareceu durante uma matéria do CQC em 2011, né? Que ele estava falando, ele inclusive estava rebatendo a Preta Gil, dizendo que não sei o que não tem filho gay, por aí vai, e o Bolsonaro virou uma figura tão importante que em 2018 virou presidente da República. Agora, o ano 2012, que para mim foi o pior ano da época, né? Foi o ano que aconteceu algumas coisas ruins, tal, né? Repetiram algumas coisas ruins que aconteceram anos anteriores, mas eu não vou falar não, vou falar de alguns fatos. Entre eles os Jogos Olímpicos de Londres, que foi um dos Jogos Olímpicos mais sem graças que eu já vi na minha vida, né? Que foi realizado, claro, em Londres, na Inglaterra, né? O Brasil conseguiu medalhas importantes, inclusive o bicampeonato olímpico no vôlei feminino, o medalha de prata no vôlei masculino e no futebol masculino, surgimento aí de personalidade de atletas na canoagem, no boxe e outras categorias. Uma Olimpíada que não foi transmitida pela Rede Globo, uma Olimpíada muito menos divulgada, e a Olimpíada que a Rede Record, a porcaria da Rede Record, transmitiu com um nível baixo. Marcou também nessa Olimpíada o retorno da seleção brasileira masculina de basquete aos Jogos Olímpicos. O Brasil não jogava a Olimpíada no basquete masculino desde os Jogos de Atlanta, né, nos Estados Unidos em 96. Ficou fora de 3 Jogos Olímpicos, né, 2000, 2004, 2008. Voltou 2012, né? Há 6 anos, 7 anos atrás. Tivemos aí, de novo falando de futebol, o Sport Clube Corinthians detonando aí a boca do balão, fazendo o melhor ano da história, campeão da Libertadores pela primeira vez na história, com o gol de Sheik, né? E fazendo aí o Tite ser consagrado, um time que mereceu, o time do Corinthians naquele campeonato, como foi o Flamengo agora, né? Chegou no Mundial de Clubes, Corinthians passou o primeiro jogo nas semifinais contra como chama aquele time lá? O Al-Ahly do Egito, e depois já na final, no enfrentamento contra o Chelsea, 1-0, gol do Guerreiro, né? E aí o Corinthians consagrando aí o melhor ano da história, né? Na política, né? Cada vez mais a Dilma Rousseff se complicando, né? Inclusive ajudando apenas os partidos que são aliados dela, né? Pronto, vamos falar 2013. 2013 teve o maior acontecimento de todos, a Copa das Confederações. Não, as manifestações. Tivemos aí as manifestações, que na verdade tudo começou porque acontece. Nas grandes cidades, sobretudo aqui na cidade de São Paulo, o então prefeito Fernando Haddad, que era do PT, que é o melhor prefeito que São Paulo já teve, na minha opinião, tá? Resolveu fazer o aumento da tarifa. A tarifa que era de R$3 foi para R$3,20. De R$3 ele jogou para R$3,20. Só que o que acontece? O pessoal ficou transtornado, né, pelo aumento, e começou a revolta popular, né, manifestações, que foi criado o movimento Passe Livre, né, e as manifestações começaram a ser constantes aqui no centro de São Paulo, e essas manifestações começaram a se alastrar pelo Brasil. Outros movimentos começaram, só que as pautas das manifestações deixaram de ser apenas as pautas do transporte público e começaram a ser contra a classe política,
contra a corrupção, com a questão da Copa do Mundo, que naquela época o governo estava gastando rio de dinheiro, rios dinheiro com a Copa do Mundo, e as coisas básicas o povo não está vendo, saúde, educação, escambar 4, e o povo foi nas ruas, e aí a manifestação começou a ir para o campo político, né, fazendo aí a classe política ficar totalmente pistola, né, surgimento de canais de direita, de canais de esquerda radical, aí o surgimento também daquele movimento Veio Pra Rua. Por que Veio Pra Rua? Porque é baseado numa música do Rapa, que naquela época lançaram. Rapa? É o Detonautas, não me lembro quem foi. Porque assim, naquela época estava tendo a Copa das Confederações e a Fiat lançou um jingle para fazer uma promoção da Copa das Confederações e Copa do Mundo, que é Vem pra rua, a rua é maior que bancada do Brasil. E aí virou um jingle tão chiclete que o povo pegou esse jingle e levou para as ruas. E aí virou Vem pra Rua, virou o movimento Vem pra Rua. Né? Vem povo, no caso no comercial, o povo ir pra rua para torcer pro Brasil. Né? Nas Copas da Confederação em 2013 e do Mundo em 2014. Né? E acabou isso virando digamos, um jargão político, vem pra rua, dos manifestantes e tal. Aí surgiu o Black Blocs, os Escambar 4, MST, infiltrando nos Black Blocs, começou o churume da Polícia Civil dizer que o tráfico estava envolvido, um monte de merda, né, que aconteceu naquela época, mas as manifestações de 2013 foi o início dessa mudança política e também uma coisa negativa, o racha entre esquerda e direita, né. Outros fatos de 2013 foi o título do Atlético Mineiro, o Galo Vingador, o Atlético Mineiro ganhando uma Libertadores pela primeira vez na história, o Brasil testando os estádios, inaugurando os estádios para a Copa do Mundo. Tivemos aí a Copa das Confederações, o Brasil detonando aí a seleção da Espanha, atual campeão do mundo, e levantando o caneco da Copa das Confederações, né? Outros fatos também do ano foi um boato que aconteceu em maio como chama aquele negócio lá que aconteceu em maio lá do Bolsa Família, né, que inventaram uma mentira que o Bolsa Família ia acabar e criou o maior buliço. Um dos maiores fatos também, infelizmente o mais triste da década, aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, né, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mais de 200 jovens morreram no incêndio numa boate, né, na Boate Kiss, né, durante um show, durante uma imprudência de um artista lá que fez uma graça lá com fogo de artifício. Aquele fogo de artifício atingiu o teto e aí acabou alastrando e acontecendo um incêndio. E também a imprudência também dos seguranças que não deixaram os jovens saírem sem pagar, né? Essa idiotice, né? E aí aconteceu prisioneiramento, aconteceu de intoxicação e vários jovens faleceram. E aí fizeram uma mudança no Brasil na questão em todas as casas de shows, teve que se transformar e modificar para ter saída de segurança para evitar isso aí. Foi uma dor, foi uma pancada para o povo da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Uma tristeza tremenda. Eu conheço pessoas lá, eu conheço uma moça que tem parente que era lá, então dizia que houve uma tristeza muito grande, a cidade ficou muitos meses de luto, era uma cidade universitária também, então isso atingiu muito o povo lá na cidade de Santa Maria. Foi muito falado esse caso da Boate Kiss, né? Bom, desculpa não lembrar outro fato de 2013, tá, pessoal? Quem lembra dos fatos dos anos, tá? Escreva aqui embaixo, tá? Porque eu tô falando na minha cabeça, tô lembrando dos principais fatos que eu mesmo acompanhei muito nos noticiários, tá? Vamos lá. Vamos para 2014, Copa do Mundo, né? Claro que tivemos aí o surgimento de um fato que ia implodir a política brasileira, né? Mas vamos começar aí com a Lava Jato, isso mesmo. Em março de 2014 começava uma operação da Polícia Federal, que no começo era meio tímida, a galera aí a mídia aí, o povo não estava botando fé, que era uma operação que surgiu através de achar drogas num posto de saúde, no posto de gasolina numa das cidades do Brasil. E isso eu comecei a entender muito sobre esse Lava Jato assistindo o filme de 2017, A Polícia Federal Lei para Todos, né, que foi a partir dessa investigação começaram a ir atrás dos dólares e aí começaram a entrar em esquema de Odebrecht, Petrobras, a OS, né? Esse esquema lá tudo que aí começou a entrar na Petrobras, no governo,
Aí muita gente começou a ser presa, né? Os dirigentes da Petrobras, o cara lá da Odebrecht, um monte de gente começou a ser preso. E aí que começou o início digamos, da implosão da política do Brasil, que depois, mais tarde, iria detonar aí várias pessoas, entre eles dois governadores do Rio, né? O Pezão e o Sérgio Cabral. Ia detonar o ex-governador do Paraná, ex-presidente da República, o Michel Temer, o Lula, né? Lula. Ou seja, iria implodir tudo, né? Mas no começo foi preso o Severo, né? O Severo, que infelizmente ele tem um problema de saúde, que pessoas criaram piadas malditas relacionadas a ele, né? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma segunda parte, tá, pessoal? Parou agora em 2000, não vou terminar 2014, depois a partir de 2015 eu vou iniciando o diretor da Petrobras, depois o Alberto Rousseff, que era o doleiro, depois foi preso o Renato Caveniche, por aí vai. Os peixes pequenos para depois chegarem nos peixes enormes, né? E aí o surgimento também de outras operações, né? Tivemos a Copa do Mundo do Brasil. Copa do Mundo do Brasil, infelizmente, não foi uma Copa do Mundo boa para nós. Claro que, em termos de organização de evento, foi histórico, né? Um evento bem organizado. Inclusive, a gente viveu a Copa do Mundo aqui, né? Em São Paulo. Eu estive, inclusive, passeando na Arena Corinthians nas vésperas de jogos. Inclusive, eu já passei de trem. Estava voltando de Mogi das Cruzes. E eu tinha passado de trem em frente da Arena Corinthians. Detalhe, no dia 12 de outubro, não, dia 11 de junho de 2014. No dia seguinte ia ser o jogo de abertura. Eu posso dizer na história da minha vida que eu estive em frente de um estádio um dia antes de uma abertura de uma Copa do Mundo, né, que foi na Arena Corinthians que eu passei de trem. E o Brasil se mobilizando, tal, obras gastando um monte, tal, muitos legados. Só que, esportivamente, o Brasil fez uma Copa do Mundo no começo, trancos e barrancos, né? Depois a gente viu que dava para chegar, conseguimos chegar numa semifinal, fazia tempo que chegamos numa semifinal, pegamos a Alemanha, né? Eu mesmo, particularmente, eu achava que o Brasil não irá passar da Alemanha, né? Eu era um pouquinho mais, digamos, verdadeiro, né? Eu era um pouco mais pé no chão, mas eu não imaginaria que o Brasil ia tomar uma lavada. Pois é, o Brasil começou aí o início do jogo, 5 minutos o Brasil fez a Alemanha 1-0, depois 2 minutos a Alemanha fez 2, depois até os 20 minutos a Alemanha tinha feito 4-0. Aí depois a Alemanha foi feito mais um, tal. Acho que ela terminou o primeiro tempo com 6-0, 5-0, não lembro. Foi pro segundo tempo, a Alemanha fez acho que 2 gols, o Brasil fez um. Do Bernard, não lembro se foi o Bernard ou o Oscar, né? Oscar fez o gol. E aí tivemos até aí o Klose aí, virando aí o maior artilheiro da história da Copa do Mundo. O Brasil perdendo 7-1 da Alemanha, 7-1, virou piada histórica, né? A Alemanha indo para a final, vencendo a Argentina por 1-0, mas só que a final virou menos lembrada e vai virar muito menos lembrada na história do que o 7-1. Inclusive tem aquela história, se cria até uma tese, porque o Brasil vendeu a Copa do Mundo, o Brasil vendeu a Copa do Mundo porque o Brasil não sei o quê, criaram um monte de asneira, de fake news, né? Na verdade, o que acontece? Eu acredito que o Brasil foi pego emocionalmente porque numa partida anterior o Brasil tinha o Neymar. O Neymar se machucou no jogo contra a Colômbia, em Fortaleza. E com isso abalou muito as estruturas emocionais dos jogadores. E chegando em campo, os jogadores não conseguiram corresponder às ordens do Filipão. E aí aí o Brasil não aguentou, né? Bom, outra coisa que aconteceu em 2014, as eleições, né? A polarização, que na época era PT, PSDB, né? Tínhamos também o surgimento aí da Marina, né? Que é uma terceira via, né? A Marina, que na verdade era uma esquerda, digamos, B, né? Para ser sincero. Que ela foi pelo PSB. O que aconteceu? A história foi o seguinte, né? O candidato, ela estava sendo. Na verdade, a Marina ia montar um partido chamado Rede. O partido dela não teve registro suficiente para ela ser candidata naquela eleição. E aí ela foi para o PSB ser vice na chapa do Eduardo Campos. Eduardo Campos, que era ex-governador de Pernambuco, infelizmente sofreu um acidente quando ele estava fazendo uma campanha em Santos. Ele tinha saído de Santos, ele ia voltar lá para Pernambuco
e aí o avião dele caiu numa casa lá em Santos, né? E ele morrendo. Até hoje não se explica o que aconteceu, tal. Não vou entrar em teses também aqui, tá? E aí a Marina entra na disputa, chega até incomodar a Dilma e passa o Aécio, inclusive. Criaram, ela não conseguiu segurar, depois de muitos ataques do PT e do Aécio, o Aécio passa a Marina, vai para o segundo turno e se cria o maior embate eleitoral da minha vida que eu já vi, né? Que é Dilma e Aécio fizeram uns debates sensacionais, disputa que polarizou o país. Antes das eleições, teve uma matéria do Veja que poderia ter destruído a vitória da Dilma, que foi a matéria que dizem que foi tendenciosa por parte da Veja, dizendo que o Lula e o PT já sabia do esquema da Lava Jato, né, do esquema da Petrobras e tal. Isso virou uma bomba que o PSDB, o pessoal do Aécio, pegou aquilo em si e disse assim: vou ganhar, se não ganhar, não ganhar, o Brasil vai pro cabeça para baixo. Foi o que aconteceu, Dilma ganhou, e aí se criaram movimentos e o Brasil foi de cabeça para baixo, né? Vou tentando lembrar outros fatos, tá, de 2014, eu não me lembro muito o que aconteceu em 2014. Escreva aqui se vocês lembrarem de outros fatos que aconteceram no mundo em 2014, né?